servia para formar músico ou para formar professor? Então essa pergunta eu ainda vou deixar, nós não vamos respondê-la de cara. Para que serve o conservatório? Para formar músico ou formar professor? E eu estava conversando agora com o David, ele disse que existe uma terceira pergunta mais recente, que é: para que fazer o conservatório? Não é isso? Essa é uma pergunta que também entra no meio dessa, para a gente pensar. Mas antes de responder, a gente vai ter tempo para isso, nós vamos falar, dialogando sobre outras questões durante o percurso aí a gente vai ter um tempinho até 8 horas, né? E aí a gente vai poder, nesse tempo, conversar melhor. Então, antes de entrar no tema provavelmente dito, a Denise disse que propôs a vocês fazer um projeto de estudo, projeto de vivência musical, não é isso? E ela pediu que eu falasse um pouco da minha, que aí com isso eu acabo falando um pouco da minha história. Até mesmo quando eu comecei aqui. Eu comecei aqui como criança, a gente começava com 7 anos de idade. Isso foi década de 70. Pode aumentar um pouquinho? Aumentar um pouquinho? Não, eu posso chegar mais perto. Tá. Tá dando para ouvir aí no fundo, tranquilo? Se não tiver, pode reclamar. Eu só não estou querendo falar algo demais para não incomodar também os outros professores, né? Mas se tiver ruim de escutar, podem falar. Mas então eu comecei com 7 anos estudando piano, porque na época só existia piano, não existia outro instrumento aqui. E depois, no decorrer do curso, que foi surgindo o violão, era até obrigatório fazer naquela época, quando eu estava no terceiro ano, tive que fazer violão, flauta doce. E mais tarde eu fiz outros instrumentos para ir abrindo outros cursos. Só que, enquanto criança, um método antigo de estudo de música, um método tradicional, eu não gostava, como eu acredito que muitos de vocês talvez não gostassem, que é aquela coisa de estar estudando, lendo partitura e tentando tocar. Isso eu fui até quando adolescente assim, empurrando. Não tinha surgido o gosto pela música ainda, não tinha descoberto aquilo. Era muito mecânico o processo. E quando chegou na 8ª série, isso é, 14 anos, eu tive uma encruzilhada, porque eu falei, ou eu vou estudar ou eu vou tomar pau. Eu nunca tinha tomado pau na minha vida. E com isso, eu tive que decidir estudar. Senão, não tinha solução. Não tinha tirado nota baixa no primeiro bimestre, nota baixa no segundo bimestre. Aí quando deu as férias de julho, eu falei, agora eu vou ter que dar um jeito, vou ter que tirar o atraso. E quando eu cheguei na primeira aula de agosto, eu estava tocando toda a matéria. A professora levou um susto. Ela falou, como assim? O garoto não tocava nada, agora chegou aqui tocando tudo? Baixou o espírito nele. E aí, só que essa obrigação de estudar teve um efeito muito positivo em mim, porque eu descobri que era gostoso tocar. Eu descobri o prazer que tinha naquela experiência de conseguir traduzir aqueles símbolos da partitura em sons, fazer aquilo virar música. Então aquilo foi fundamental na minha vida. E com isso eu nunca mais desgostei. Passei a querer estudar a tal ponto que eu decidi ser este o destino profissional da minha vida. É claro que com o decorrer da história a gente vão abrindo portas e vão fechando outras, a gente vai tomando outros caminhos. Hoje a música para mim é hobby, não é mais profissão. Porque eu acabei fazendo um concurso para o judiciário, trabalho no judiciário, questões de segurança econômica, essas coisas, né? Mas nunca abandonei a música, continuo tocando, mesmo final de semana, às vezes o pai chega sábado à noite, em vez de ir para a rua, fazer alguma coisa, eu fico lá no meu cantinho tocando meu piano. A gente tem um grupo de música antiga. Então a música continua presente na minha vida, só não é mais uma obrigação. E de certa forma, para mim é bom, porque como eu estudei a música erudita, eu tenho uma predileção por ela, eu prefiro tocar a música erudita e até ouvir a música erudita. E essa música erudita não tem muito campo profissional, a não ser que você
A não ser que você seja um garoto prodígio, como foi Nelson Freire, como foi Eduardo Tagliati, que trabalhou nessa escola uma época, que são pessoas que são muito talentosas, muito novas, e com isso elas conseguem passar em grandes concursos, conseguir prêmios em grandes concursos internacionais, e aí virar um concertista internacional. Aí a pessoa vai ganhar muito dinheiro. Então, uma pessoa das cordas, vai tocar numa orquestra, passa no concurso, vai tocar na orquestra. Do contrário, o campo de trabalho para o músico, ele está mais na noite, tocar no bar, tocar no casamento, tocar numa festa. E aí não é a música erudita que eles vão pedir. Eles vão pedir uma música que está aí na onda. E quando acontece isso, o que acontece? Os músicos geralmente gostam de músicas boas, sofisticadas, bem feitas. Enquanto a plateia em geral, numa sociedade que não trabalha a audição, ela vai pela onda, ela vai pela massa, ela vai pelo aquilo que é lugar comum, aquilo que a mídia toca, que as rádios tocam, que a televisão toca. E essa música que a gente vê tocada na mídia hoje tem uma qualidade lá embaixo. Por quê? Porque ela não é mais uma obra de arte. Ela é uma obra de consumo, uma mercadoria. A música que a gente consome hoje não foi feita como aquela que o Tom Jobim fez lá na década de 60 e 70. Não foi feita como aquela que Bach fazia lá em 1740. A música que a gente consome hoje ela é feita para dar dinheiro. Ela é feita para vender. Igual você compra um pacote de biscoitos no mercado, você come rápido e joga fora o papel. A música ela assim, ela dura 1 mês, 2 meses, depois é outra. Não é mais como aquelas músicas que duram a vida inteira. Não a vida inteira, duram muitas vidas inteiras, duram décadas, séculos, milênios talvez. Milênios ainda não tem não, né? Porque a gente não tinha gravação na Grécia Antiga para saber como é que era a música de lá. Mas a gente tem música de mais de 500 anos que ainda é conhecida por aí. Essas músicas, elas duraram porque elas eram feitas pela estética. Isto é, a intenção de quem compunha uma música em 1700 era muito diferente da que compõe hoje em 2026. É claro que ainda existe música com intenção estética, não estou tirando essa possibilidade, mas não é essa que a gente ouve nos canais de rádio, televisão, streaming, etc. Porque hoje a intenção não é a beleza. Naquela época a intenção era a beleza, era a arte, e não o retorno econômico. E aí no campo da música tem uma diferença muito grande. A música, ela é uma arte diferente das outras, porque ela não acontece no mundo vamos dizer, volumétrico. Ela não está dentro daqueles padrões de espaço, né, ela não está naquelas primeiras dimensões, que é altura, largura e profundidade. Ela não está nisso. Ela está numa outra dimensão. Qual é a dimensão mesmo da música? A música acontece em qual das dimensões? Não é nenhuma dessas três, as 3 primeiras. Altura, largura e profundidade. Isso aí é uma estátua. Isso aqui tem as 3 dimensões: altura, largura e profundidade. A música não está aqui. Qual é a dimensão que ela acontece? Isso é importante a gente lembrar para a gente entender como é que é o processo de contato com ela, porque a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, da nossa relação com a música, mas como é que a gente assimila a música, como é que ela chega na gente. E aí, se a gente não lembra desses detalhes, a gente acaba perdendo o fio da meada. Então, se a música não acontece nessas 3 dimensões, qual é a dimensão dela? Espaço-tempo. Não. Espaço-tempo? No espaço não é, então é no tempo. A música é uma arte que acontece no tempo, não no espaço.
Ela não ocupa espaço, ela ocupa tempo. Aquilo que nós temos menos hoje. As pessoas hoje, nós, somos pessoas que estamos sempre correndo. O tempo é escasso. Por quê? Porque nós temos muita informação. Depois que o serviço chegou no bolso da gente, no celular, a gente parou de ter tempo. E não só o serviço, até o lazer. A comunicação, o tempo todo você está com o celular. Isso rouba o mais fundamental, que é o tempo. Até porque, se a gente pensar bem, o que é a vida? Não é um tempo? Viver não é o que acontece entre o nascimento e a morte? O que é isso? É um tempo. Pode ser de 20, de 40, de 80 anos, mas é um tempo. Pensando assim, a gente tem que lembrar que o tempo, se ele é a própria vida, ele é o mais importante que nós temos. Aquilo que é mais importante para nós é exatamente o tempo. E é nessa dimensão que a música acontece. Agora, e a gente, enquanto ser humano, como que a gente percebe e assimila essa música? Porque um quadro, eu vou lá, posso parar em frente a ele, eu olho para cá, olho para lá, eu posso pôr a mão na estátua, e aí eu posso sentir. Agora a música, não, a música depende de uma qualidade que nem todo mundo tem. Ou melhor, até tem, mas muitos não a desenvolvem. Uns têm essa qualidade mais para números, outros têm mais para letras, palavras, e vai ser diferente. Outros têm muito para música, outros não têm muito para música. Talvez isso tenha tanta diferença na hora da aprendizagem, uns com tanta facilidade, outros com dificuldade de aprender. Porque para a gente perceber o tempo, o que é necessário? Qual a nossa habilidade enquanto ser humano para a gente perceber o tempo? A gente precisa arranjar tempo para fluir a música, né? Porque a música acontece. Vamos pegar um exemplo, que talvez vocês não saibam, ou se souberem, me desculpe de estar repetindo. Tinha um instrumento antigo, tinha um meio de transmissão musical antigo chamado CD, a gente não usa mais, mas que ele foi feito com um tempo de 73 minutos. Vocês lembram disso? Todo mundo aqui, pelo menos já viu um CD, né? Embora não se ouça muito mais, mas ele tinha 73 minutos, o CD. Por que exatamente 73 minutos? Porque fizeram um aparato para caber uma música de 73 minutos. Porque eles elegeram como fundamental, como uma das grandes obras da humanidade, uma música que durava isso. E aí o CD não podia ser partido, tinha que caber aquela música, que era a 9ª Sinfonia de Beethoven, que foi inclusive mandada para o espaço, naquelas naves que levaram obras de arte da Terra, obras de Beethoven que foram para lá. Creio que é a 9ª, talvez a 5ª, mas a 9ª foi como uma das grandes obras que o ser humano já fez na história da nossa espécie. Talvez a maior. E ela dura 73 minutos. Ela é feita para coro adulto, coro infantil, orquestra e cantores solistas. São mais de 150 pessoas para conseguir tocar, executar uma música dessa durante 73 minutos. Então, para usufruir uma música dessa, precisa de tempo. Só que não basta o tempo. Porque se você ouvir aquela música durante esses 73 minutos e for para casa, se você não tiver essa qualidade, você não vai saber que você ouviu essa música. Qual é a qualidade? Audição. Audição. Não, a audição, ela está lá sendo usada também na hora. Mas estou falando assim, se você ouviu essa música e foi para casa, como é que vai saber que gostou dessa música? Depende então, qual é a habilidade que você precisa ter para saber que gostou daquela música? Compreensão musical, né? Você pode gostar sem compreender. Tempo para ouvir. Mas tem uma habilidade que o ser humano tem que precisa.
perfeita. Memória. Se você não tem memória, você não lembra de nada. Você pode ouvir 1000 vezes a mesma música e você não vai lembrar que você ouviu aquela música. A música é uma arte que só é percebida por quem tem memória. Se você não tem memória, você não aprende música, você nem sabe se gosta de música. Porque se você ouve ela hoje, amanhã você não lembra dela. Como você vai saber se gostou? Outra coisa, a música é uma arquitetura de sons. Ela, às vezes, tem começo, meio e fim como um livro, como uma história num livro. E esse começo, meio e fim, muitas vezes é só em notas musicais, só em sons, não tem palavras. Como que você vai entender essa estrutura se você não tem memória? Então, é uma habilidade fundamental a memória. Não é que eu tenha que decorar a partitura, eu não estou falando disso ainda. Isso aí é outra história. Eu estou falando de memória auditiva, memória, lembrar do que você está ouvindo. Se você tem um começo de uma melodia, ela no final talvez se repita. Ou se você tem, geralmente essas músicas estrofe e refrão, ela tem uma parte que repete o tempo inteiro e tem uma outra que varia. O tal do rondó, que é na música clássica, é chamado rondó, isso que é refrão, estrofe. Mas que na música popular é muito comum. Você tem uma estrofe, você tem um refrão que sempre se repete e vai alternando a letra e a música vai estrofe. Isso exatamente por causa da memória. Porque se você não... por que será que a música... Você quer perguntar? Sobre essa questão mesmo. Às vezes você escuta uma música um tempo atrás, muito tempo depois, eu escutei isso aqui, essa música. Às vezes até em relação à infância, né? Você lembra coisas até da infância, né? a memória. Mas, além disso, você tem a questão da... Quando você ouve... Mas, então, essa questão de lembrar do que você ouve, é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. A IA o tempo inteiro vai usar memórias já gravadas ali. Mas no caso da aprendizagem, eu queria falar o seguinte: por que será que a música hoje repete muito mais do que aquelas mais antigas? Por que a gente tem uma música hoje que cola na cabeça? Quando você ouve certas músicas, sertanejo, funk, sem desmerecer, não estou falando da América, eu estou falando axé, aquelas músicas bom de 20 gramas, enfim, aqueles funk melody. Por que aquilo ficava na cabeça? Você ouvia uma vez e depois você saía cantando mesmo sem querer. Porque ela é repetitiva. Como é que você grava uma coisa? Como é que você decora para fazer prova? Repete. Estou falando para você mesmo aquela frase para você decorar. Então, o processo que o mercado, aí entra a questão de dinheiro, o processo que o mercado arranjou para vender mais foi fazer uma música que cola na cabeça. Que você passa a gostar dela rapidamente e enjoa também dela rapidamente, aí vai querer uma outra. Entende? É o consumo, é a música de consumo. É diferente de uma música de 73 minutos com coro, orquestra. Você nunca vai colar na sua cabeça a música, porque você vai demorar uma vida para entender e fluir essa música inteira. Cada hora que você vai ouvir, você vai perceber uma nova melodia, um novo trecho. Você tem uma infinidade de opções de descobrir o que está acontecendo ali. No entanto,
essas músicas que a gente ouve aí, marchinha, carnaval, né? Isso aí, uma vez que você ouve, você já decorou. E se uma vez que você decorou, você gosta dela logo, mas também desgosta rápido, porque enjoa. Entende? Então, é um processo, eu estou comparando, né, ainda a questão da música como obra de arte e a música como mercadoria. A música como obra de arte, a função dela é a beleza. É a criatividade que ele faz. E tocar tanto a estética quanto o coração de quem ouve. A música que é feita para vender é diferente. Ela é feita para você gostar dela, consumir e rapidamente trocar ela por outra. Esse é o mercado. O mercado, ele ocupou tudo. A música é mais de um exemplo. Mas, por exemplo, um outro exemplo é o supermercado. Quando eu era criança, que a gente ia ali na Cobal comprar biscoito, você não comprava um pacote de biscoito já pronto com um pacote de taquinho. Você tinha que comprar por quilo, não pesava. Então era muito menos coisa descartável, muito menos coisa que você jogava fora. Você tinha um sistema de vida em que o mercado não dominava ainda. E a música também caiu nessa. E eu estou falando isso para pessoas que são a elite de uma escola de música, que é o pessoal do curso técnico. O curso técnico é a formação da elite musical de Leopoldina, né? Os alunos mais avançados na música em Leopoldina, o curso técnico. Então, eu estou trazendo esses questionamentos para a gente discutir aquela pergunta inicial: para que serve o conservatório? Para que serve, e também qual há uma dicotomia entre formação do músico e formação do professor? Ainda não precisa responder agora, mas vamos pensando. Aí eu falei então da minha trajetória, né, que eu estudei música aqui no conservatório, e depois eu fui para o Rio estudar, ele também estudou naquela época lá na UFRJ, a gente fez o bacharelado em música, fez a parte de licenciatura. O bacharelado aí já tem uma dica para as nossas perguntas. Bacharelado em música e licenciatura em música. Vocês sabem a diferença, ou não? Sabem qual a diferença de um curso de bacharelado e um curso de licenciatura? Sim ou não, gente? Quem souber pode falar. Licenciatura você pode dar aula. Isso. Bacharelado você pode pegar uma peça. Isso. E isso tem outros cursos também. Tem, por exemplo, História. Quem faz bacharelado em História é para ser pesquisador. Para pesquisar a História. Quem faz a licenciatura em História é para dar aula de História. A música é a mesma coisa. Letras é uma coisa. Cada área tem o seu bacharelado e a sua licenciatura. Então, a gente fez o bacharelado. Portanto, o foco era tocar. O curso inteiro era para tocar, para estudar e tal, eu passava horas e horas. E depois a gente fez a parte de licenciatura, que era para aprender a didática, para ensinar aquilo que a gente aprendeu a tocar. Na nossa época não tinha essa separação, quer dizer, tinha separação mesmo, né? Porque você tinha que fazer o bacharelado, tinha que passar pelo bacharelado para depois fazer a licenciatura. Hoje já se oferece a licenciatura sem o bacharel, né? Então, as formações já começam a diferenciar por aí. Então, se você quer ter um peso mais forte no seu instrumento, o ideal é você fazer o bacharel, né? Aqueles que querem focar no trabalho de professor, a licenciatura atende melhor, né? Entre aspas. A licenciatura também era bem depois primeiro era só mais o bacharel, né? Sim. Se não me engano, acho que começou a surgir a licenciatura mais ou menos no Não, já existia. Nós formamos em 86. Nós formamos em 86. Tem uma lei, em 2011, que ela legalizava a música da escola, que era a lei que era 2011.
Mas antes disso já existia a licenciatura. Você fazia uma complementação, você fazia o bacharel, depois você fazia uma complementação pedagógica. Ia para a escola de educação fazer essa complementação ou fazia de modo particular no Conservatório Brasileiro de Música. Era assim. Aqui no Aqui conservatório, teve o na época que eu magistério. estudei, já tinha o curso técnico, aí depois surgiu a magistério de educação artística, em que muita gente podia começar a estudar só o magistério de educação artística e não precisava estudar o técnico em música. Também tinha essa divisão aqui dentro. Não sei hoje como é que está, tem magistério ainda. Não. A minha turma foi a última, né? É. Bom, e então, a gente começou a falar da questão musical e deixou essa pergunta no ar. Aí a gente vai, falei um pouco da minha trajetória, que vocês vão ter que escrever para a Denise depois de vocês, é isso? Sim. Então, a experiência e a vivência musical de vocês. Né? Bom, agora a gente vai pensar um pouquinho essa pergunta, né? Para que estudar música? Para que o conservatório? E se há realmente uma diferença entre, ou uma dicotomia entre estudar para ser músico e estudar para dar aula. É possível fazer uma coisa sem a outra? Qual é possível e qual não é possível? A gente já pode começar a responder isso ou preferem ainda... eu acho que antes de responder, eu vou falar um pouquinho da questão... Mas e se o bolso pesasse? Esse é o meu sentimento. Se eu fosse professor, tivesse uma boa, fosse virtuosa, como você é, eu lembro de você pequenininho. Se eu fosse, eu nunca ia ser professor, eu juro para você, nunca. Porque eu acho que acaba por a arte é massacrante. Existe um caminho, assim, cada um tem a sua trajetória, e isso que é importante, até a Denise pediu a vocês fazer a trajetória sua, escrever sobre isso. Mas varia muito os talentos de cada um. Tem gente que vai ter tanta paixão pela arte da música que vai preferir nunca dar aula. Tem gente que vai ter paixão por dar aula. São coisas distintas que dependem um pouco de cada um. Mas então eu vou ampliar a pergunta. É possível dar aula sem saber tocar? Alguém... Aí eu vou ampliar a pergunta. Você... Eu acho que sim, porque eu acho que você tem que ir numa sala de aula passar essa... Não sei. Você é do técnico? Era para todo mundo ficar aqui, os dois horários. Você vai dar uma aula de saxofone. Fica em pé, gente. Deixa eu ver você. Olha só. Eu vou ampliar a pergunta. Deixa eu ampliar a pergunta que eu acho que pode ajudar. Eu vou ampliar a pergunta que eu acho que pode ajudar. Vou sair do campo da música. Teve um professor que veio mesmo, que eu acho que ele está querendo dizer. O professor que estava outro instrumento, me deu aula de sax. Aí eu acho uma coisa inteligente, entendeu? Eu concordo com o que ele está falando. O professor acabei de dar
Isso às vezes acontece por causa. O Estado de Minas tem um sistema de designação e contrato de professor que é muito cruel, porque ele faz isso. Às vezes ele exige que um professor formado em outra coisa dê aula de outra coisa, porque ele não quer contratar um outro professor para aquilo. Então é complicado realmente, você tem razão. Mas eu vou ampliar a pergunta que eu fiz. Eu perguntei se é possível dar aula sem saber tocar, no campo da música. Eu vou perguntar o seguinte: você faria uma cirurgia com um médico que aprendeu só teoricamente, sem nenhum cirurgião ensinar ele nunca fez, ele nunca cortou ninguém, você faria essa cirurgia com ele? Você voaria num avião que alguém aprendeu a pilotar só pela teoria? Então existe uma questão que, se a gente ampliar um pouco a discussão, a gente vai perceber que não é bem assim. Você não precisa